na palavra. Graça e a paz seja com todos vocês. Amém. Que bom estarmos juntos novamente, né? O Senhor nos reúne novamente para ouvirmos a palavra do Senhor, palavra que gera vida, que transforma, que nos orienta e também nos corrige nas coisas que nós precisamos de sermos corrigidos pelo Senhor, né? Como diz o salmista, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós viemos dirigindo agora, né? O Israel vem trazendo o carro. E quando você tem o farol baixo, você está enxergando que está aí uns 30 metros na frente, 40, máximo 50 metros. Mas às vezes você tem que jogar o farol lá na frente, né? O farol alto, para você enxergar mais lá na frente para onde você está indo. E o salmista está dizendo que lâmpada para os nossos pés, ou seja, farol baixo. Você tem que enxergar cada passo que nós precisamos dar daqui para frente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ou seja, enxergar com a luz do Senhor lá na frente. E se a gente olhar só para baixo, o presente, pode ser que a gente venha perder o propósito de Deus mais adiante, né? E se a gente olhar só lá na frente, nós podemos tropeçar em coisas simples que estão diante de nós. Então nós realmente precisamos que o Senhor abra os nossos olhos, para que Ele possa nos orientar a ter claro o seu propósito, mas também como lidar com as coisas do dia a dia, tanto da vida da igreja, da família, do trabalho, mas especialmente naqueles aspectos da edificação da casa do Senhor, né? Vamos abrir no texto que nós começamos ontem, sobre uma casa nova. Quem lembra onde que está essa passagem? Especialmente os homens, né? Quando edificar uma casa nova. Deuteronômio 22. Isso aí, Deuteronômio 22 e o verso 8. Todos acharam? É o quinto livro do Velho Testamento. Ok? Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás num terraço um parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue, se alguém de algum modo cair dela. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não degenere o fruto da semente que semeaste e a messe da vinha. Não lavrarás conjunta de boi e jumento. Não te vestirás de estofo de lã e linho juntamente. Farás borlas nos quatro cantos do manto com que te cobrires. Mas especialmente o verso 8, sobre a edificação de uma casa nova. E na verdade os demais versículos, ainda que aparentemente só está falando de outras coisas, mas ele também está falando de princípios para a edificação do seu reino, para a edificação da sua casa. Quando edificares uma casa nova, nós podemos ilustrar isso de diferentes maneiras. Por exemplo, o casamento. Quando um homem casa com uma mulher, ele está construindo uma casa nova, porque na Bíblia casa é sinônimo de família e família é sinônimo de casa. Quando a Bíblia está falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor, Josué falou, né? Ele está falando que ele e a sua família, e é claro, tudo que ele tem, ele vai colocar no serviço do Senhor.
Mas o homem que casa com uma mulher, e é um casamento que está acontecendo, isso é uma nova família que está surgindo. É uma nova casa. E agora tem que haver princípios claros, como se fossem parapeitos, para que no futuro ninguém caia lá de cima, especialmente os filhos. Por exemplo, se alguém vai casar, o que a Bíblia diz? Portanto, deixará o homem, o quê? Seu pai e sua mãe, e aí? E se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Ou seja, a família desse homem agora, primeira, já não é mais o seu pai e a sua mãe. A sua família agora é ele, a sua esposa e os filhos que virão. Ele não vai desprezar os seus pais. Mas a Bíblia está dizendo que se o homem não deixar o pai e a mãe, ele não vai conseguir edificar bem a sua casa. Quantos problemas hoje nós temos no casamento? Porque os homens casam, mas não cortaram o cordão umbilical. Eles ainda são influenciados pela mamãe ou pelo papai, né? E às vezes não levamos nossos pais para dentro das nossas casas, mas fisicamente, mas levamos eles aqui, ó. O que nós herdamos dos nossos pais, às vezes nós colocamos dentro da nossa casa até as coisas negativas. As positivas temos que colocar, mas as negativas não. Então, irmãos, uma nova família, ela tem que ter princípios, ela tem que ter parapeito. Muitas das vezes os filhos sofrem demasiados problemas porque os pais não vivem uma vida ordenada. Uma jovem que foi criada num lar onde a mãe dominava o marido, onde a última palavra é da mãe, onde a mãe quer ter o seu próprio dinheiro para ser independente, a tendência dela é, quando casar, querer mandar também no seu novo marido. E querer ter o seu dinheiro, e sem perceber se torna uma chantagem. Mas ela aprendeu isso dentro de casa. Só que nós agora estamos diante da palavra do Senhor. E nós precisamos ser evangelizados pela palavra do Senhor, para nós sermos famílias de acordo com a vontade de Deus. Certa vez Paulo falou aos Coríntios, lá no capítulo 11 da sua primeira carta, não precisa abrir. Paulo falou assim: olha, eu louvo que vocês estão guardando as tradições que eu ensinei a vocês. Isso é muito bom. Mas eu quero que saibais que Deus é a cabeça de Cristo. Alguém lembra o restante do versículo? Cristo é o cabeça da igreja? É o cabeça de todo homem. E o que mais? E o homem é o cabeça da mulher. Então você vê que ele estabeleceu uma ordem de autoridade, um princípio de autoridade. Não é uma questão de quem é inferior, mas é uma questão de função. Porque Deus, o Pai, enviou o seu Filho, o Filho obedecia ao Pai, e o Pai era aquele que administrava as coisas. Ele fala: Deus é a cabeça de Cristo. Nem mesmo Cristo, que é Deus com o Pai, ele foi independente, e agora ele quer que a gente represente essa autoridade dele aqui na terra. Então ele fala: o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem. Ou seja, o homem precisa depender de Cristo como seu cabeça, para ele poder ser cabeça dentro da sua casa. O homem precisa ter comunhão com Cristo para saber como tomar decisões na casa dele. Muitas vezes os homens querem ser cabeça dentro das casas, da sua própria casa, e quer que a mulher se submeta a ele, mas ele não é submisso ao Senhor. E isso é uma questão de princípio. Quando Deus criou Adão e Eva, na verdade ele criou Adão e todos os animais, macho e fêmea, mas não se via uma mulher para Adão.
E Deus enviou um profundo sono a Adão, tirou uma costela dele, do seu lado, e fez uma mulher, e apresentou ela a Adão, e então ela passou a ser a mulher de Adão. E qual era a sua missão? Qual era a missão que Deus deu para Eva? Auxiliar. Ela deveria ser auxiliadora idônea. Uma ajudadora idônea. Não é ajudadora idona, dona de mandar. Que às vezes parece que algumas leem assim, que ela é dona, né? Mas é auxiliadora idônea. Mas, irmãos, Deus deu uma missão para Adão. Adão deveria governar a terra, zelar pelo jardim, colocar nome nos animais, e ele deveria representar o reino e a autoridade de Deus ali no Éden. E se ele obedecesse a essa missão, então Deus lhe deu uma ajudadora para ajudar ele a fazer a vontade de Deus. A mulher deveria ajudar Adão, ou ao homem, a ser cabeça, a ser homem e a representar o reino de Deus. E esse é um princípio que Deus estabeleceu na Bíblia. A missão da mulher é ajudar o marido a ser o líder da sua casa. Mas é claro, o líder da casa precisa estar envolvido com a missão. Ele precisa estar envolvido com o propósito de Deus. Se o homem só pensa em trabalhar, em ganhar dinheiro e ver futebol, às vezes achando que botar comida e pagar as contas é suficiente, ele vai gerar uma família frustrada. Muitas vezes as mulheres assumem a liderança porque elas se sentem fragilizadas, inseguras, porque os maridos não assumem a liderança. Deus preparou o homem e a mulher para se complementarem, mas disse que a mulher é o vaso mais fraco. Se ela fizer o papel do marido, ela se torna uma mulher agitada, às vezes com insônia, com depressão, com inquietações, porque ela está tentando levar sobre os seus ombros um peso, uma função que não é dela, é do seu marido. Mas no mundo que nós temos hoje, um mundo feminista e também machista, está tudo de cabeça para baixo e as ordens estão invertidas. E o Senhor quer restaurar as nossas vidas, para nós sermos um povo que realmente viva de acordo com a sua vontade. Para o mundo, submissão é quase uma maldição. Para Deus, submissão é proteção. Se você ouvir o mundo, ele vai falar tudo o contrário do que Deus fala na sua palavra. E a gente precisa escolher se vamos ouvir o mundo ou se vamos escolher ouvir a palavra do Senhor. Quantas famílias hoje, irmãos, estão frustradas? Porque os valores e os princípios estão invertidos. Às vezes nós chegamos num lugar e a gente percebe que as mulheres governam a casa. Se você para perguntar uma coisa, elas respondem tudo. Fala meia hora, 1 hora, 2 horas, e os homens não falam nada. Como é que é a história do casamento de vocês? Foi assim, a mulher conta todos os detalhes. Claro que nós homens não somos tão detalhistas, né? Por exemplo, se um homem viaja com uma irmã, uma mulher, e ele falou, como é que está a família tal? Está bem. E o neném que já nasceu. Acabou o assunto do homem. O assunto da mulher não. Gente, a gente nem perguntou, já está falando, né? Olha, lembra de fulano? Então, deu a luz, foi parto normal no hospital tal, nasceu em tantas horas, pesando tantos quilos e tantas gramas, e o médico foi esse, tá? Graças a Deus pelas mulheres e pelos homens, porque o Senhor complementa uns aos outros, né? Mas o grande problema, irmãos, é que quando entra o assunto de direção, de decisão, de liderança, as mulheres querem tomar também a dianteira. E isso é um problema muito grave, né? E o Senhor precisa colocar a nossa vida em ordem. Ele precisa recuperar
esses valores na nossa vida, porque se quisermos ter uma igreja forte, precisamos ter famílias fortes. Provavelmente, quase 100% dos problemas que temos na igreja, a origem desses problemas está na família. Então não adianta tentar falar muito de escatologia, de apocalipse, de tantas outras coisas, se nós não nos voltarmos para a família. A família precisa ser um alvo hoje nosso como cristão, porque ela tem sido um alvo dessa sociedade caída e maligna. As famílias estão sendo desintegradas na sociedade, as crianças não estão sendo mais educadas com qualidade. Quantos valores invertidos? E nós não podemos concordar que na vida da igreja seja assim também. Então, irmãos, precisa haver a restauração da família cristã normal. Quando edificar uma casa, tem que fazer nela parapeito, ou seja, os nossos filhos não podem ser afetados porque os pais estão em desordem. E na igreja também os novos convertidos, as visitas ou aqueles que se achegam a nós, não podem ser prejudicados porque os mais velhos não têm ajuste entre eles. Falta submissão, conselho, encargo, diversidade de serviço, e às vezes as coisas são trombadas em muitos lugares, né? Como temos problema no casamento, também temos problemas na vida da igreja. E a gente precisa recuperar as coisas. Amém? Amém. No tocante à família, todos moramos na mesma casa aonde nós moramos. Os filhos, por exemplo, desfrutam de privilégios que eles não plantaram para ter aquilo, porque eles não têm responsabilidade com aquilo. É responsabilidade dos pais proteger, alimentar, educar, zelar pela saúde. Mas as crianças, quando são pequenas, ainda não trabalham. A questão é que elas começam a crescer e a gente começa a ter um pequeno problema. As mães normalmente são advogadas dos filhos e os pais são mais coronéis dos filhos. O pai fala: meu filho, vai fazer isso. A mãe fala: tadinho, ele é muito pequeno ainda, mas ele é quase um bezerro, tá enorme. As mães, se deixar, o menino vai mamar mamadeira até 5 anos, chupeta, e vai por aí fora. Às vezes já tem 13, 14 anos e a mãe ainda quer arrumar a cama dele. Se toma banho, a mãe quer limpar o banheiro. Se almoça, ela lava o prato. Isso quando não faz a comida e leva lá na sala porque ele está vendo televisão, né? A mãe já chamou, o filho não veio e continua assim mesmo. Às vezes os pais vão corrigir os filhos e as mães ficam contra os maridos a favor dos filhos. Então a gente vê que essa família não tem parapeito. E no futuro nós vamos ter alguns problemas. Primeiro é que os rapazes se tornam meio afeminados. Desculpa a liberdade, mas precisamos ser muito abertos. Tem muitos rapazinhos, muitos homens hoje que são meio homem, meio flor. Porque as mães paparicam demais os rapazes. E nós estamos vivendo uma crise hoje que os homens estão desaprendendo a ser homens. Irmãos, os pais precisam falar mais grosso com seus filhos. E quando falar sim é sim, quando falar não é não. Né? E as mães, no começo eu e a Miriam, vai fazer: bem, você está nervoso? Eu falei: não, filha, é que eu sou homem, eu não estou nervoso. Mas às vezes é melhor um pai desequilibrar corrigindo do que ele deixar a casa solta e ele ser conivente com o erro dos filhos. Se você exagerar, depois você conserta. Mas quantas crianças hoje estão crescendo sem educação? A psicologia fala assim: olha, não corrija. Inclusive, não ajude ele a decidir se ele vai ser menino ou menina. E nem ponha na menina roupa de menina. Deixa ele escolher. Quem mexe com a educação infantil sabe disso. Os desenhos na televisão, os brinquedos, os filmes,
os livros, a psicologia. Os pais não podem educar e entrega às crianças a autonomia de decidir. Mas o que a Bíblia fala? A criança entrega a si mesmo, quem lembra o resto? Vai envergonhar seus pais, sua mãe, seu pai. Os pais são o governo dos seus filhos. Vai envergonhar. Então, se na sua casa você não corrige o seu filho, quando você chegar na casa das pessoas, você vai ter vergonha, que você falar, não mexa, e ele vai mexer. Sente, ele não vai sentar. Fica quieto, ele não vai ficar. Porque lá na sua casa você ensinou ele a fazer o contrário. Então, filho, vem aqui, ele não vem e fica por isso mesmo. Vai botar isso lá na pia, ele não põe e fica por isso mesmo. Você vai lá e põe. Então você treinou seu filho para te desobedecer. A estultice e a malícia está ligada ao coração da criança. Está na Bíblia. Mas é só isso que está esse versículo? Não. O que mais que tem? A vara da disciplina tira. Eu acho estranho que no tempo de hoje você encontra os pais, as mães andando com bolsas bonitas, parabéns, que as irmãs se arrumam. Os homens gostam de carro, gostam de Bíblia, gostam de uma série de coisas. Mas tem uma coisa que eu não vejo mais. A Bíblia fala para os pais terem varas. E hoje os irmãos não têm varas. Alguns vão corrigir o filho, dá aquele chinelozinho, parece que é de algodão. Não é isso que a Bíblia fala. Não é para você corrigir com a mão, porque a Bíblia diz que os homens têm que levantar a Deus mãos santas e orar ao Senhor. Não é para você bater. A Bíblia fala para disciplinar. Não pode ter esse conceito. Os filhos entregam a si mesmo, vão envergonhar os seus pais. Ó, irmãos, nós tivemos 3 filhos. Eu, pela graça de Deus, sou editor, sempre tive muitos livros em casa. Tínhamos livros caros, que hoje são mais de 1.000, 2.000 reais. E houve um período que vários livros ficavam no chão. Nós nunca tivemos problemas. Porque desde pequeno chamava o filho, ó, o pai não quer que mexa aqui. Não pode. E se mexer, o pai vai ter que corrigir você com vara. Eu tinha uma das 3 que ia com a mãozinha assim, ó, botando a mão nas coisas e olhando para mim, para testar. Aí ia, tirava, e tinha hora que ela botava a mão, irmãos. Entendeu? E agora, se você não cumpre a profecia de Provérbios, tem várias profecias de Provérbios sobre correção, aquele caráter de desobediência, ele vai aumentar. E amanhã se torna quase um monstrinho. Então você precisa pegar essa criança e corrigir ela. É muito bom que o pai, o homem, fale uma vez só. No máximo 2. Mas na terceira ele tem que corrigir. Paulo falou isso a Tito. Ó, ensina, exorta e repreende. Está escrito isso, com toda a autoridade. Primeiro você ensina aos filhos. Ó, meu filho, não põe a mão aqui na tomada porque dá choque. Não fica perto do fogo porque queima. O pai não quer que mexa aqui, que isso aqui não pode. Você ensina. Se a criança desobedece, você exorta. Olha, o pai falou para você e você não me obedeceu. Não faça mais. E aí você vai achar que a criança não entendeu, mas ela entendeu muito bem. E na terceira, se ela insiste, você tem que corrigir. Isso salva a alma das crianças. Certa vez, uma família que a gente servia no Senhor, apacentava, e nós fomos na casa desses irmãos, porque ninguém conseguia quase mais na casa desses irmãos, e esses irmãos também quase não conseguiam mais na casa de ninguém, nem mesmo ir na reunião, porque as crianças simplesmente pareciam uma tempestade, sabe? Onde passava ia derrubando, ia mexendo, gritando. Era quase impossível ter uma reunião como essa aqui que nós estamos tendo. Graças a Deus, vocês estão de parabéns, as crianças estão muito bem, né? Hoje, né, e ontem, espero que continue assim, né? E aí eu cheguei na casa desses irmãos com a minha esposa, com a Miriam,
E num determinado momento o irmão falou assim: irmão, a gente queria que vocês orassem pela nossa filha, está difícil. E outra coisa, ela só anda doente, a gente está gastando uma grana muito alta na farmácia. Eu falei: irmão, mas antes de orar eu queria fazer uma pergunta: quem governa essa casa? Aí eles pararam. Puxa, que pergunta estranha, né? Falei: tá, eu vou fazer uma pergunta diferente. A mesma pergunta, mas diferente. As decisões que vocês tomam dentro dessa casa são para beneficiar quem? Para manter quem bem? Aos pais por aí eu já entendi. Quem está governando a nossa família é essa criancinha. 3 anos, né? Uma menina. Eles faziam quase tudo como um suborno para manter a criança calma. E aí eu tive que falar para os irmãos que eu não poderia orar por aquela criança assim, que ele queria que Deus mudasse a criança, que Deus abençoasse a criança. E eu lembrei esse texto de 1 Coríntios 11: Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher. Então o homem e a esposa são os cabeças das crianças. Eu não posso orar para pedir para Deus fazer a obra no filho, que é o pai que tem que fazer. Essa é uma oração errada. Estão me entendendo? Claro, nós pedimos que Deus abençoe os nossos filhos, mas quem vai educar os seus filhos são os pais. Falei: irmãos, o problema dessa família não está nessa criança. E essa enfermidade é um espírito maligno. Porque quando o pai deixa de ser cabeça dentro de casa, o diabo entra dentro de casa através dos filhos. E amanhã o casal está dividido, as finanças estão com problema, tantos problemas dentro de casa, porque o inimigo entra. Tem criança que manipula os pais. Uma filha minha viu uma vez uma criança na padaria se jogando no chão. Eu quero doce. O pai foi lá, a mãe pegou e deu. Aí chegou em casa, ela foi chorar também. Eu falei: ô minha filha, eu estou vendo que você quer chorar, eu vou te ajudar, vai pegar o cinto ou a vara. Não, pai. Eu falei: não, pega a vara que eu estou vendo que você está precisando chorar. E eu dei uma coça nela. Nunca mais se jogou no chão. Nunca. Sabe o que é nunca? Nossos filhos nunca se jogaram no chão. Então, quantos filhos manipulam os pais? Faz birra. Às vezes, irmãos, tem criança dormindo no meio do marido e da mulher. Ele se torna um concorrente do marido. O marido vai abraçar a esposa, está aquele bezerro no meio, ele mamando a noite inteira. É difícil, irmão. E a Bíblia diz para o marido não separar da mulher, nem a mulher separar do marido. Que é para o marido pagar a devida benevolência à mulher, ou seja, ter uma vida sexualmente ativa. E a mulher com o marido não separa. Se separar tem que ser por uma causa justa pelo reino de Deus. Para que Satanás não vos tente ao adultério. É isso que está em Coríntios 7. Mas às vezes a mulher coloca o filho no centro do casamento. E tudo é para os filhos. E sem perceber, ela está induzindo o seu marido a uma tentação com uma outra mulher. Irmãos, criança não dorme no meio de casal. Criança dorme no seu berço. Desde pequeno ensina que tem limite, que tem governo dentro de casa. Se chorou, vê se é a fralda, se está com fome. Mas se é só choro, faz bem porque ajuda a dilatar o pulmão, né? Deixa chorar, faz bem. Não faz mal. Se for pirraça, umas varadinhas faz bem também. Não faz mal. Ó, irmãos, a nossa menina de 7 meses, a mais velha, uma vez chorava, e aquilo fui diante do Senhor, não era nada. E o Senhor falou para mim que era pirraça. E eu tive que pegar o queixinho dela e falar grosso com ela. E depois de um tempo eu dei 2 varadinhas nela.
dormiu a noite inteira. Quando começa, no berço, aí dormia. Irmãos, dormia. Não tinha aquele desespero. Mas aí a minha amada sogra querida, minha mãe para mim, claro que eu amo a minha sogra, né? Mas a minha sogra queria ficar com a criança no colo o dia inteiro, depois ela ia embora. E aí, irmãos, é um inferno dentro da minha casa, né? Falei, pô, tem que dar um jeito nessa sogra. Não vou enterrar ela, mas precisa ajudar alguma coisa. E nós tivemos alguns problemas, porque o que mais estraga os netos, os filhos, desculpa a liberdade, são os avós. E aí as crianças foram crescendo, falaram, minha filha, vai lá fazer isso assim. Aí a sogra falou assim, não faz agora não, tadinha da bichinha, deixa, né? Tá na hora de dormir. Não, tá cedo. E um dia eu tive que sentar com a minha sogra. Falei, minha sogra, senta aqui. Eu não falo isso para expor minha sogra, mas para dar exemplo de que temos que amar, mas na verdade, sem ser hipócrita. Falei, minha sogra, a senhora é como uma mãe para mim, é uma bênção, mas nós precisamos falar sobre governo. Aqui em casa, quando a sua filha casou, quem é o cabeça dela agora sou eu. A senhora manda um pouco lá na sua casa, mas o cabeça lá é o seu marido. Então você não pode vir aqui mandar em mim e na minha esposa, e nem nas minhas filhas. Porque às vezes eu falo, faça assim, a senhora fala, não. E se eu vou corrigir, ela fala, tadinha, na minha frente não corrija. Se for corrigir, não vem mais aqui, ou eu não venho mais aqui. Falei, então minha sogra, nós vamos ter que entrar num acordo. Ou a senhora vai embora, e eu te ajudo a arrumar as malas, pago a passagem para a senhora ir embora. Ou a senhora vai ficar aqui e vai respeitar o governo dessa casa, porque a senhora não está ajudando, está atrapalhando. E não é isso que a Bíblia fala. Ela parou e falou, meu Jean, você está certo. Irmãos, nós nunca mais tivemos problema na vida. E ela me elogia por causa disso, porque o senhor sabe como consolar os mais velhos, né? Estão cansados. Então quando vem um netinho, os avós se tornam avolescentes, né? Avolescente, mas fica bobo, fica meio abobalhado os avós. Então quer fazer tudo, volta a ser criança. E o senhor sabe que isso é um consolo para os avós, mas às vezes estraga os netos. Então hoje, quando a mulher quer trabalhar fora e deixar os seus filhos com os avós, você pensa duas vezes. Ou deixar uma creche. Porque a missão de uma mãe é criar os seus filhos. Claro que os avós são uma bênção quando você respeita a palavra e tem princípio, né? Graças a Deus pelos nossos sogros. Mas, irmãos, quantas das vezes a casa não tem parapeito? E essa família, voltando ao assunto da família, tivemos que exortar os irmãos. E aí foi um trabalho lento. Pusemos as mãos sobre eles. Uma outra coisa, a irmã gostava muito de estudar a palavra e o marido gostava só de trabalhar. Então ela sempre foi muito mais espiritual que ele. Mas tudo que você ia fazer naquele lar, quem decidia era ela. Esse era um outro ponto que a gente teve que trabalhar para ele ser cabeça da sua casa. Às vezes a criança está pintando ali, o pai está aqui, nem é com ele. E, irmãos, nós temos que nos ajudar, porque isso não é o princípio do Senhor. Precisamos ser cabeça e representar o reino de Deus e salvar os nossos filhos. Foi provado cientificamente, psicologicamente, estatisticamente, que as crianças que não recebem disciplina dos seus pais se tornam crianças fracas, inseguras, tendentes à depressão, à bipolaridade, ao suicídio, e se tornam pessoas atrofiadas. Que faculdade você quer fazer? Ele já está com 18, 20 anos. Eu não sei, minha mãe falou. É assim, irmãos. Não consegue fazer nada, porque ele foi mimado desde pequeno. Então, os pais precisam atentar para essas coisas. Nós estamos vivendo um tempo assim muito difícil, sabe? Um tempo complicado.
e o Senhor quer nos trazer de volta. Essa mesma irmã me fazia várias perguntas da Bíblia, e um dia eu tive que abrir a Bíblia para ela e mostrar um texto que numa reunião, se alguma mulher tiver dúvida, eu não sei se alguém lembra aqui o que tem que fazer, pergunte em casa, aos seus maridos. Em casa. Por que em casa? Porque Deus quer que na casa o marido seja homem, não meio homem, meio banana, mas homem. Tem um homem que é meio se despertar. Aí se meu marido não souber, é uma grande oportunidade para ele se voltar para a palavra, para perguntar aos irmãos que têm ministério da palavra. Mas às vezes as mulheres diminuem os seus maridos. Meu marido não faz nada, meu marido... E elas falam mal dos seus maridos, elas expõem os seus maridos. Ou quando tem alguém que tem a palavra, você fica perguntando um bocado de coisa àquele irmão, sem perceber, você diminui o seu marido. Nós temos momentos que é bom ter comunhão, mas você tem que ter sabedoria, as mulheres têm que ter sabedoria. E nós tivemos que ajudar essa irmã a voltar para dentro da casa dela e edificar a sua casa, como a Bíblia diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola com as suas mãos, ela destrói. Então a mulher é a coroa do marido, está em Coríntios 11. Você quer encontrar, a mulher é a glória do marido. Você quer encontrar um marido bem sucedido? Não olha o carro que ele tem, o cartão de crédito, a carreira. Isso aí o mundo tem. Você tem que olhar a esposa dele. Se ela é uma mulher alvoroçada, inquieta, sem disciplina, exagerada, manipuladora, autoritária, isso significa que o marido não é o cabeça da casa dele. Ou que pelo menos ele deixa as coisas correrem soltas. Casas bem governadas têm mulheres felizes, estáveis, potencialmente sadias. Não é que a mulher vai ser atrofiada, mas ela vai ser canalizada. Hoje, quando as mulheres têm que fazer tudo, é uma salvação da família, porque se ela tirar a mão, a casa cai. Porque às vezes os maridos terceirizam as coisas para as mulheres. Mas o Senhor tem que nos trazer de volta. Amém, queridos? Amém. Irmãos, isso é a palavra que fala para nós, especialmente o Novo Testamento. Quando então a gente for edificar uma casa nova, tem que fazer parapeito. Os casamentos têm que se rever à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus. As mulheres têm uma grande missão. Além de educar os filhos, além de manter a sua casa em ordem, tem que ajudar os maridos a serem cabeças das suas casas. Fala menos. Empurra para ele falar mais. Mesmo que você tenha mais sabedoria, habilidade, por muitos anos você foi a pessoa que esteja à frente, mas estimule o seu marido. Bem, isso aqui, como é que você vai fazer? Vê aí, bem, vê aí. Não. Hoje é você. A Bíblia fala que tem que ser você. Nós vamos fazer junto. Eu vou te ajudar, como a Bíblia diz. A mulher é ajudadora, mas ela não é a liderança. E é mais fácil a gente terceirizar para o outro fazer, né? Então, assim, uma casa dividida contra si mesma, o que a Bíblia diz? Ela não vai subsistir. Às vezes algumas pessoas não tomam uma posição para não criar crise dentro de casa. Mas nós precisamos voltar para o Senhor. O Senhor falou para nós: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Marido e mulher já são 2. Com os filhos 3, 4. Precisamos dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, queremos comprar aquele terreno, aquela casa, ou vender aquilo. Senhor, nos ajude. E o marido tem que estar diante do Senhor. Ele precisa ser o profeta da sua casa, alguém que tem uma palavra para os seus filhos, para a sua esposa. Ele precisa ser o rei, aquele que governa. E ele precisa ser o governador, que provê para a família. E a mulher se sente segura, feliz, porque agora ela tem o respaldo dentro do seu lar. Irmãos, que coisa boa é isso, né?
Se a gente não tiver um casamento ajustado, seremos pessoas desequilibradas e os nossos filhos vão sofrer. Porque eles se tornam com almas agitadas, inquietas, sem disciplina, sem foco. A tecnologia está aí, né, roubando a habilidade de pensar dos nossos filhos, tornando nossa família mundana. Quando a gente menos espera, os filhos saem pelas mãos. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora, irmãos, comparando essa casa com a igreja, comparando a família com a igreja, porque você sabe, né, se você tem filho, o filho vai ligar o som. Se ele tem assim 12, 15, você acha que ele vai ouvir um som baixinho ou vai ouvir um som alto? O que você acha? Vai ouvir alto. E quando ele entra no quarto ou sai, ele bate a porta ou não? A vez larga aberta, mas quando bate também parece que a casa vai desmontar. Ou seja, irmãos, os filhos não se preocupam com as pessoas ao seu redor. Nós criamos mal os nossos filhos, porque quando ele é pequenininho, ele é o centro da família. Então tudo que você faz é para o filho, e ele vai crescendo sendo mimado, com um ego grande, tudo é para ele. E agora, para você mudar esse quadro é difícil. Mas às vezes os filhos querem tomar decisões pelos pais. Ou seja, quando você quer dar um trabalho, meu filho, vai arrumar aquilo lá. Poxa, pai, ainda sou criança, né? Eu sou novo, não dá para trabalhar. Mas quando ele quer ter privilégio, ele quer ser adulto. Às vezes o jovem nem tem carteira. Pô, pai, coroa, presta a chave do carro aí, pô. Ó, rapaz, você nem tem carteira? Eu já sou adulto. Mas trabalhar como adulto ele não quer. Ele quer desfrutar do dinheiro, mas não quer desfrutar da responsabilidade. Ele quer comer o churrasco, mas nem quer acender o carvão ali, não quer lavar um prato. E ele quer tomar decisões pela família. Ele quer quebrar horário, quebrar regra, colocar dentro de casa quem ele quer, gastar dinheiro como ele quer. Na igreja é assim também, irmãos. Quando nós somos meninos, nós queremos que a igreja gire em torno de nós. Queremos que a música seja aquela que mais nos agrada. Queremos aqueles pastores que pregam melhores. Queremos que a reunião seja daquela ou daquela outra maneira, que as pessoas se comportem. Ou seja, nós queremos ter o ego massageado. E assim como as crianças não têm limites, os que não são espirituais também não têm um limite. Eles opinam em tudo, eles falam em tudo. Eles não conhecem autoridade, não querem estar debaixo da autoridade, têm dificuldade de se submeter, de ouvir. Se você dá um conselho, capaz da pessoa fala, mas quem é você? Quer dizer que agora você é o chefe. Então, irmãos, na vida da igreja, o Senhor também precisa nos corrigir. O Senhor também precisa nos treinar, precisa nos canalizar. Quando somos uma comunhão, uma comunidade de irmãos novos, como os irmãos são aqui, a tendência é, como eu falava ontem, democracia. Nós somos livres. Mas se você deixar uma casa livre, você sabe o que vai acontecer. Vai ficar de cabeça para baixo, né? Daqui a pouco corta a conta de água, de energia. Porque ninguém assume responsabilidade, né? Nós somos livres para obedecer a Deus. É isso que nós somos. Livres para conhecer a vontade de Deus. E Deus quer em nós uma casa ajustada. Uma igreja onde nós reconheçamos autoridade, reconhecemos ordem, reconheçamos princípios, sejamos obedientes, sejamos pessoas que sirvam, cada um fazendo aquilo que Deus deu, a sua porção para você fazer. Nesse texto que nós estamos lendo, alguém poderia ler o próximo versículo, que é o 9? Deuteronômio 22, 9. Não semearás a tua vinha com duas espécies de semente, para que não regenere o fruto da semente que semeastes a mercê da vinha. Você está vendo o que o Senhor está falando? Especialmente quem mexe com plantas, que o nosso irmão aqui entende melhor do que nós.
Tem semente, assim, são sementes que Deus deu, mas se você plantar uma perto da outra, ou uma em cima da outra, ela vai estragar. Na família não pode ter duas palavras. O marido fala uma coisa, a mulher fala outra. Lá em casa temos 3 filhas. Às vezes uma fala, mãe, quando ela quer uma coisa, às vezes vai na mãe, sabe? Para a mãe ser intercessora e chegar até mim. Mas, graças a Deus, nós temos uma palavra só. E isso é o parafeito. Mãe, eu posso ir em tal lugar? Ah, filha, eu vou falar com seu pai, né? Ah, bem, deixa, mãe. Minha filha, você já falou com seu pai? Vamos conversar? Vamos conversar. Aí, às vezes, deixamos. Minha filha, 9 horas quero você dentro de casa. Ah, pai, 9 horas é muito cedo. Já pensou se a mãe fala, benzinho, realmente 10 horas tá bom. Pronto. Amanhã se 10 é 10 e meia, é 11, é 11 e meia, meio-dia, meia-noite, e às vezes não chega. Sabe, os filhos sempre vão testando os pais. E se conseguir colocar uma divisão na família, poxa, que maravilha. Eles vão ter tudo o que eles querem. E vão conseguir colocar os pais um contra o outro. Então tem que ter cuidado, especialmente que as mulheres são mais... sabem como trabalhar no coração de um homem. Oh, Deus! Não faz aquele jeitinho, aquela... o homem derrete, fazer o quê? Mas às vezes usa isso para subornar o pai, para poder barganhar com os filhos. Ah, meu filho, não deixe seu pai saber não, calma que o dia. E isso é errado, né, irmãos? Mas às vezes coisas acontecem assim. A mulher não pode usar a sua sensualidade para adquirir coisas com seu marido, porque isso é quase uma prostituição. Você está vendendo o seu corpo para você ganhar algo. Uma vez uma pessoa falou assim, eu vou dormir de calça comprida 1 mês, para você ver. Eu falei, o que é isso, André? Isso é uma chantagem. Então, irmãos, subornos. Mas quando você pega a igreja, parece que não. As coisas também às vezes acontecem assim. Tem irmãos e irmãs que querem dar um jeitinho para a gente mudar as coisas. Por exemplo, aí fala para você não semear dois tipos de semente. Nós temos que ter a palavra de Deus entre nós, não psicologia, humanismo. Isso pode funcionar em outras ciências, mas na vida do reino, da igreja, é a palavra de Deus que tem que nos governar. Sua opinião e a minha opinião não vai servir tanto. Podemos nos aconselhar ao uso da palavra, mas a palavra tem que nos governar. Não pode haver 2, 3 tipos de palavra. Quantas vezes irmãos estão se dividindo? Porque um fala uma coisa, o outro líder fala outra coisa. E às vezes irmão chega assim, irmão, você não acha que a reunião deveria ser domingo de manhã? Porque olha, né, domingo à noite, eu acho que seria bom. Ó, tá vendo? Mas ele não consultou o outro irmão que é um obreiro com ele, ou um irmão que coopera com ele no ministério. E sem perceber já tem uma divisão entre os dois. Ô irmão, você não acha que a gente deveria convidar fulano de tal para estar aqui? Mas o outro lá já falou que não seria bom. E sem a gente perceber, colocou 2 irmãos mais velhos, pastores, em divisão uns com os outros. Às vezes nós somos bons para fazer isso, viu? Por isso que aqueles que pastoreiam têm que estar juntos. Os irmãos têm que saber que eles estão no conselho juntos. Não tem 2, 3, 4 palavras. Tem uma direção só. Porque a liderança é plural, para não ter abuso de autoridade, desequilíbrio. E nós sermos protegidos, porque vamos querer fazer na igreja o mesmo que tentamos às vezes fazer em nossas casas. E os filhos sabem fazer isso muito bem. Entendeu, irmãos? Recentemente me deparei com um quadro assim estranho. Um dos irmãos que estava à frente gosta de música. Isso é muito bom. Só que ele tinha um grave defeito, ele gosta de música muito alta. E aí ele pegou o dinheiro do caixa, porque ele era um dos pastores, e começou a investir em equipamento. Isso é bom.
Mas se isso é demasiado, isso é mal, porque nós investimos menos em estrutura e investimos mais em pessoas, no Evangelho, na obra de Deus. E aí ele botou um teto rebaixado no local de reunião e botou aquelas caixas de som gigante, comprou bateria e foi comprando. E um dia me chamaram para compartilhar nesse lugar, mas eu não tive condição de ficar dentro do local, eu saí. Porque a cabeça fica doendo, né? E aí uma irmã mais velha foi procurar esse irmão pastor e falou para ele: ó, irmão, está muito difícil caminhar aqui, porque o som está muito alto. E outra coisa, os irmãos depois querem se aconselhar, conversar com você, que você é um irmão que tem responsabilidade espiritual, e você continua tocando os instrumentos até tarde, né? Está difícil, né? Eu falei: irmã, você fica à vontade, porque nós estamos comprando mais equipamentos, mais caixas de som, o negócio vai ficar mais alto ainda. Então você vê que as pessoas querem fazer da casa de Deus, elas querem se realizar na casa de Deus, pessoalmente, o que elas não conseguiram se realizar profissionalmente ou na família, na sua vida externa. Se você queria ser um cantor, um Elvis, ou qualquer uma outra coisa lá fora, e você não consegue, você vai querer ser na igreja. Você queria ser um guitarrista do mundo, chega aqui, você quer solar aí, virar um Steve Vai, um Joe Satriani, alguma coisa. Você está entendendo, irmãos? Então, o que as pessoas não conseguem ser no mundo, elas querem ser, às vezes, no convívio da igreja. Se uma mulher manda na casa dela, ela quer mandar nos pastores também. Quer mandar em todo mundo. E a nossa tendência, irmãos, é querer fazer da igreja o lugar onde o nosso ego se projeta. Mas a igreja é um lugar para a presença de Deus. E tem que ter princípios, tem que ser um lugar para o Senhor e não para nós. É um lugar de adoração. Amém? Amém. Não pode ter duas sementes. Irmãos, mas o que diz a Bíblia? E o que diz a Bíblia? Tem que ser sempre assim. O que diz a palavra? A palavra fala assim: então vamos ficar com a palavra. E mesmo que haja palavra, tem aqueles momentos da gente compartilhar aqueles assuntos. Tem lugar que, como uma casa nova, você tem que colocar fundamentos. Tem outros que já estão nas paredes. Tem lugar que já está batendo a laje, que tem coluna, estão na cobertura. Tem outros que estão nas janelas. Claro que quando a gente vai fazer a nossa casa, as mulheres estão sempre mais voltadas assim para a cortina, para as portas, né? Os detalhes. Os homens estão mais pensando na estrutura. Na igreja é assim também, tem assunto que a gente não quer ouvir. Meu Deus, parece que o irmão está bravo conosco. Não, irmãos, é porque tem parafuso que você tem que apertar, né? Tem coisa que tem que ajustar. Aquele tijolinho que está saindo fora da parede, você tem que fazer o que com ele? Você tem que quebrar. Tem coisa que está demasiado, para ter uma casa que Deus possa habitar entre nós, que somos nós, o corpo de Cristo, a família. Então, essa semente chama-se a palavra de Deus. Precisamos ter irmãos que falem a palavra de Deus, que estudam a palavra de Deus, que leiam, e todos nós precisamos priorizar a palavra de Deus. Depois do verso 9, temos mais um verso. Alguém poderia ler? Não arde a terra usando um boi e um jumento sobre o mesmo jugo. Você já imaginou colocar um boi com um jumento no mesmo jugo? Bem, irmão? Vai dar certo? Desacerto. Desacerto. O burro ou o jegue é um animal de carga, né? Mas vamos resumir aqui, irmãos. Às vezes nós queremos trazer pessoas para congregar conosco. E às vezes nós queremos que algumas pessoas sejam ministros entre nós, pastores entre nós, que Deus não colocou. Nós queremos levar as coisas de qualquer maneira. E não pode ser feito assim. Lá no Rio de Janeiro, em 93,
92 para 93, até próximo de 94, se aproximaram alguns irmãos entre nós. Eu era um dos irmãos responsáveis lá, junto com meu sogro, o Roger, o Clécio, eram presbíteros. E eram bastante irmãos, viu? Bastante irmãos. E o pessoal que chegou, alguns já eram irmãos de liderança. E nós, com a boa intenção, procuramos ser bonzinho, procurando ouvir a opinião de alguns irmãos, incluímos eles no ministério também. Ah, não, para quê? É exatamente esse texto aí. Passou pouco tempo, teve divisão na igreja. Porque Deus não colocou aqueles irmãos para estarem no mesmo jugo, levando os mesmos encargos espirituais. Às vezes a nossa tendência é fazer como as crianças, né? Pai, posso trazer fulano aqui em casa? Ele quer trazer qualquer um para dentro da sua casa, né? E não é qualquer um que pode trazer para dentro da sua casa. Infelizmente, alguns filhos são assim. Quando você vê, a pessoa já está lá dentro da sua casa, né? Mas tem que ter disciplina. E às vezes na igreja é assim. Nós queremos forçar os irmãos a receberem pessoas que Deus mesmo não está atraindo essas pessoas. Não é que as pessoas são maus, são boas. Não é que são filhos de Deus. Não é isso. É que é o Senhor que é a cabeça e é Ele que coordena o corpo, a comunhão, as juntas e ligaduras. Nós não podemos forçar e antecipar as coisas. Amém? Amém. Deixa que o Senhor faça. Não force. Quando vem pessoas na sua casa estranhas, quem recebe essas pessoas? Normalmente. Quem é que abre a porta e vai falar se a pessoa deve entrar ou não, e se entrar, até onde ela pode ir? Quem que faz isso? Tem que ser o pai. Tem que ser o cabeça. Que problema quando o marido trabalha, aparece aqueles vendedores na porta da gente, né? Aí as mulheres caem em tentação, compram as coisas e não falam para o marido. E vai chegando a conta, daqui a pouco aparece o cara lá cobrando, e o marido não sabe o que é, e aparece um homem estranho, porque ela tomou decisão sem o marido. Claro que hoje não tem tanto vendedor ambulante, está cheio de shopping, né? E as contas vão chegando, isso é um problema grave, né? Por isso que o mundo fala assim: trabalhe fora, tenha o seu dinheiro, seja livre, né? Seja independente. Isso é um problema grave, né? Irmãos, na igreja também é assim. Tem irmãos que Deus colocou com responsabilidade espiritual. Você se lembra quando Eva foi conversar com a serpente, o que deu, não lembra? Lembra ou não lembra? Cadê o marido dessa mulher? Nós temos dois problemas: um marido ausente, deixando a mulher conversar com a serpente. Olha, irmãos, o cabeça tem que saber sim das coisas da casa, da sua esposa. Não pode ser um marido ausente. Tem muito marido ausente. Ele sabe muito bem de futebol, de alguma coisa, mas às vezes ele não sabe bem da família. E às vezes tem mulher que aproveita que o marido não está perto para se envolver em coisas que não deveria se envolver. Mas quando a Eva foi conversar com aquela serpente, o diabo estava na serpente, e a gente já sabe o que deu. Então muitas vezes o inimigo atrai falsos profetas, falsos mestres, falsos irmãos, falsos filhos de Deus, e a gente introduz essas pessoas na igreja, e às vezes fica até chateado com os irmãos que Deus colocou sobre nós, porque acha que eles são duros demais. Quando a gente menos espera, temos uma divisão, porque eles são falsos irmãos. Uma vez lá no Rio de Janeiro, um dos presbíteros, né, estava chegando em casa, a casa dele estava cheia de irmãos. Ele olhou e falou: puxa, irmão, não tem reunião, mas que bom, está cheio de irmãos. Aí ele chegou em casa cheio de irmãos. Tinha um homem de Deus lá, novo. Ninguém tinha visto ele. Ô, fulano, entra. Falaram para o dono da casa, que era um dos pastores, dos presbíteros. O irmão entrou. Olha, esse aqui é o fulano de tal. Deus enviou ele até nós. Rapaz, deu uma palavra hoje. Fogo caiu, irmão. Foi um avivamento, uma coisa terrível. Dons espirituais, sabe? Foi um negócio. E veio da onde? Não, irmão, Deus trouxe esse irmão. Tá bom. Aí ele sentou. E esse ser novo, né, botou a mão na perna do irmão, que era
um dos líderes, falou assim, nós vamos nos dar muito bem. E quando ele fez isso, o Espírito Santo falou para esse servo de Deus, é homossexual e não fui eu que trouxe. Mas a igreja tinha recebido. Falaram que ele era um homem de Deus. Esse moço, esse homem se hospedou numa kitnet com 2 rapazes de maior idade e ficou uns dias ali. Numa noite, esse pastor, esse presbítero, teve uma visão de que ele ia puxar a espada para usar, e esse homem falou assim, guarda a tua espada, porque agora quem vai usar a espada aqui sou eu. A gente sabe que a espada na Bíblia representa a palavra de Deus. Irmãos, e foi assim. Esse homem começou a assumir as ministrações, toda reunião ele estava pregando coisa estranha, o negócio foi crescendo, e ganhou o coração da igreja, entendeu? Ele era muito carismático, né? E começou a menosprezar os irmãos. Moral da história, irmão. Esse homem um dia foi embora. Ele tocou em 2 rapazes sexualmente. Ele roubou dinheiro. Ele roubou o aparelho de som. Ele deixou um prejuízo enorme. Mas o pior prejuízo que ele deixou não foi o dinheiro nem o som. O que vocês acham que foi? Olha, irmãos, é o Espírito. Toda pessoa que a gente recebe e que põe a mão sobre nós, ela transmite um Espírito. A pessoa vai embora, o Espírito fica. Foi isso que aconteceu quando os 12 espias foram ver a terra que o Senhor falou que ia dar por herança. Os 10 espias voltaram reclamando, né? A terra está cheia de gigante, a terra é boa, mas está cheia de gigante. Lembram disso? E Josué e Caleb foram lá e falaram, não, a terra é boa, Deus deu para nós. Mas aqueles 10 espias, o que eles fizeram? Eles se rebelaram. E quando eles falaram para toda a congregação, era cerca de 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, irmão. Sabe o que o povo fez? Se rebelou todo o povo contra Moisés. Deus falou que ia ter que matar aquele povo, deixar aquele povo morrer no deserto e uma nova geração entrar, porque eles foram rebeldes. Mas o Senhor falou, a geração de Josué e de Caleb eu vou abençoar, porque eles tiveram um outro espírito, ou sobre eles pousou um outro espírito. Então, irmãos, quando nós recebemos pessoas, não pensem em vocês que são só pessoas. São pessoas debaixo de um espírito. Ou é o Espírito Santo, ou será um outro espírito. E às vezes as pessoas estão num outro espírito. Elas vão embora e aqueles irmãos que eram amigos se tornam inimigos. Aqueles casais que viviam tão bem se tornam em crises. Se essa pessoa tem uma vida de adultério, se ela impor as mãos sobre as famílias, ela vai embora. Mas esse espírito de adultério fica. Estão entendendo? Não se pode permitir qualquer um botar as mãos sobre os irmãos, assumir o púlpito, falar a palavra entre os irmãos. Não se pode deixar qualquer um impor as mãos sobre os nossos filhos. Tem muita gente com outro espírito. Então, irmãos, você não recebe um estranho na sua casa. E por que na igreja a gente quer receber qualquer um? Não é assim que a coisa funciona. Precisamos estar diante de Deus, tem que ter irmãos responsáveis entre nós, tem que ter irmãos responsáveis que estão debaixo de autoridade de alguns obreiros, precisam ter comunhão com outros lugares e tomar conselho. Vocês conhecem fulano de tal? E mesmo que os irmãos dão um bom testemunho, aqueles irmãos entre vocês que Deus colocou na liderança, o correto é ir lá ver a vida desse irmão com a família dele, com a casa dele, com a esposa, com o trabalho, com a congregação. Ver se é isso mesmo antes de vocês convidarem essas pessoas para virem aqui, para vocês não trazerem lodo e amanhã destruir o rebanho. Tem que ter seriedade. Porque nas denominações é assim, ó, ouvi dizer que tem um homem de Deus pregando aí, orando, é uma bênção. Chama ele para falar aqui também, e a gente dá uma oferta lá para ele, está tudo certo. Mas a casa do Senhor não é assim.
Tem que ter parapeito, tem que ter porta, tem que ter governo, tem que ter sabedoria, tem que ter disciplina, senão vira uma democracia. E o outro versículo fala que nós não devemos usar linho fino, roupa de linho fino, nem de lã. O linho fino fala daquilo que é celestial, né? Que Deus deu. E o lã, ele representa aquela roupa que você usa que te faz suar. O suor representa o esforço. Se vamos edificar a casa de Deus, não tem que forçar nada. Não force, não empurra, não imponha. As coisas têm que ser no Senhor, no tempo do Senhor. Se você está precisando fazer muita força para fazer algo, talvez Deus não quer que você faça isso. Claro que se você fazer algo para o Senhor, você vai ter que trabalhar, você vai ter que se esforçar, mas dentro de você tem alegria, você tem paz, porque o Senhor te deu aquele talento para você. E em último lugar, o último verso, poderia ler? Franjas porás nas quatro bordas, e na tua manta com o que te cobrirás. Essas franjas, ela fala da palavra de Deus que tinha que vir aí embaixo. Todo o seu andar, toda a sua maneira de se comportar, de se vestir, o que tem que ressaltar quando a pessoa vê você é a palavra de Deus. Por isso que Pedro fala, né, que a atração da mulher, a sua maneira de se vestir, não seja com postura de joias, né, de vestidos caros, de roupa cara, mas que seja o espírito manso e inquieto diante de Deus, para honrar o seu marido e honrar o homem interior que está dentro dela, que é Cristo. E ela ser essa mulher que a sua roupa, na verdade, o que chama a atenção é o seu procedimento como uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Então, irmãos, isso aqui, quando as pessoas olharem para nós, tem que ver a palavra de Deus. A maneira que a gente se porta, se veste e lida com as coisas é porque a palavra do Senhor está perfilando e construindo o nosso caráter. Amém? É assim que as coisas devem ser conosco, né? Na verdade, as coisas do Senhor não são muito difíceis, nós é que complicamos as coisas. Bom, eu queria terminar indo lá em Atos, usar mais alguns minutos e vamos. Nós falamos um pouco da igreja em Atos, capítulo 6, sobre separar os diáconos, né? Mas hoje nós vamos ver a obra do Senhor na igreja em Antioquia. Atos 11, verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão foi apedrejado até a morte, e os irmãos foram espalhados para todo lugar. Se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles não queriam falar a palavra para os gentios. Estamos em Atos 11, 19. Mas você se lembra que o Senhor falou: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Quem que lembra? Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas queriam ficar só lá em Jerusalém. Por isso que a gente não pode fazer as coisas do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito que o Senhor quer. Aí o que Deus permitiu para eles chegar até as outras regiões? Uma perseguição, e mataram Estevão apedrejado. Foi a permissão de Deus para o povo fazer o que Deus mandou eles fazerem. Só que agora, irmãos, eles não queriam anunciar a palavra a ninguém senão os judeus. Já pensou que problema? Deus manda fazer, fala, mas não
Você acha que não é melhor não fazer assim? Bom, alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, graças a Deus, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Eles semearam a palavra, e quando eles anunciaram o Evangelho, a palavra está dizendo, verso 21, que a mão do Senhor estava com eles. Se os irmãos querem que a obra do Senhor cresça, tem que pregar o Evangelho. A mão do Senhor quer estar sobre nós. Amém. Mas para quê? Só para nos guardar, para nos manter protegidos? Não. É para cumprirmos esse propósito e ganharmos alma para o Senhor. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram para lá Barnabé. Enviaram Barnabé para Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque ele era homem de bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Barnabé tinha um apelido positivo. Ele era filho de, quem que lembra? Consolação. Mas tinham 2 discípulos que se tornaram apóstolos, que eles eram chamados de filhos do trovão. Quando uma igreja é nova, elas precisam de filho de consolação ou de filho de trovão? O que vocês acham? Consolação, irmãos. Quando Barnabé chegou aqui, o que ele viu no verso 23? Quando ele chegou nessa casa nova aqui, Antioquia, o que ele viu? Olha aí. Olha, irmãos, quem serão os irmãos mais usados hoje quando temos o início da vida da igreja numa cidade? Os filhos de consolação. São aqueles irmãos que fortalecem, que são longânimos, que têm paciência, que têm misericórdia. E sabe o que eles vão ver entre os irmãos? A graça de Deus. Infelizmente tem irmãos que não têm paciência. E sabe o que eles costumam ver? Os defeitos. Claro que se uma casa é nova, tem muitos problemas, né? Se a coisa está em obra ainda, vai ter muitos problemas. Se você tem uma casa com 4, 5 crianças, você sabe que nem sempre tudo vai estar arrumadinho, né? A gente tinha 3 meninas, dava banho uma, quando ia dar banho outra, acabou de fazer cocô de novo. Meu Deus do céu, tinha que trocar de novo, era novinha. Você tem problemas até eles irem crescendo. Então, irmãos, você está vendo que nós precisamos, atentando para esse princípio, precisamos ver a graça de Deus nos irmãos. Como o Senhor está trabalhando na vida de cada um e fazendo as coisas. E deixar que aqueles que têm um pouquinho mais de experiência ajudem a corrigir aqueles pontos que ainda não estejam adequados. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Ele não exortava as pessoas para parar de fazer coisa e fazer outra. Não, as pessoas precisam primeiro conhecer o Senhor. Porque Barnabé era homem bom, não era um homem duro. E ele é um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Vocês acham que porque a pessoa administra uma empresa muito bem, ou um banco, ou ela é um bom pedreiro, ou mestre de obra, ela vai ser um bom obreiro na casa do Senhor? A igreja não é uma empresa. Quem serão mais úteis são os Barnabés. São os pacificadores. São aqueles que vão atrás e não deixam as pessoas caírem no parapeito e morrerem. Eles vão visitar as pessoas, vão cuidar das pessoas e vão encorajar as pessoas a permanecer no Senhor. E por isso precisa ser cheio do Espírito Santo, de fé. Irmãos, precisa ter fé para ajudar uma casa nova. E muita gente se uniu a quem? Ao Senhor. É isso que nós queremos.
Não queremos que as pessoas se unam a uma doutrina, uma experiência, ou a um líder, porque quando aquele líder tem um problema, toda a igreja tem problema. Precisamos encorajar os irmãos a se unir ao Senhor. E aí o que Barnabé fez no verso 25? Partiu para Tarso à procura de Saulo. Ué, mas por quê? Por isso que precisa de Barnabé, porque Barnabé não era autoritário, não queria ser um líder sozinho, ele não era um chefe, e ele foi procurar Saulo. Por que será que ele foi procurar Saulo, hein? Vai falar. Tendo encontrado, levou para Antioquia. É isso que um pai de família faz, ele traz recursos para dentro de casa. Aqueles que são verdadeiros pastores, eles trazem alimento para os irmãos, ou buscam aqueles que têm alimento. Eles não controlam, eles querem que os irmãos cresçam. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Por isso que ele foi atrás de Saulo, porque a prioridade de uma igreja nova é o ministério da palavra. Amém, queridos? Amém. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, porque eles passaram a ser parecidos com Cristo. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, porque Antioquia estava tendo uma base correta de vida de igreja. Deus enviou profetas, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos tempos de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Irmãos, presbíteros são parapeito. Presbíteros representam aqueles irmãos que governam, que dirigem, que administram. Você está vendo que é uma igreja nova, mas a palavra está falando de presbíteros que surgiram na Judéia, e aqui você tem Paulo e Barnabé. Os irmãos começaram a ofertar, eles começaram a contribuir. Isso é algo importante na casa do Senhor. Não é um legalismo, não é uma imposição, não é uma ameaça, mas é uma mordomia, é uma cooperação que, se o Senhor tem nos abundado, nós precisamos ser generosos para que a obra do Senhor possa avançar e os menos favorecidos também sejam socorridos. Claro que hoje, infelizmente, as pessoas estão pregando textos isolados e estão desviando as contribuições dos irmãos. Mas nem porque as coisas em alguns lugares são erradas, nós vamos deixar de fazer as coisas certas. Precisamos olhar as erradas para não cometer os mesmos erros. Mas devemos cuidar para o nosso coração não ficar negativo e só ver os erros. Aqui nós estamos vendo que eles passaram a cuidar dos irmãos, servir a obra. E aí, irmãos, quando chegamos no capítulo 13 de Atos, vai dizer que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. No começo eram só irmãos simples. Depois veio Barnabé. E Barnabé pegou Saulo. E agora você está vendo que multiplicou. Haviam profetas e mestres. E lá estão eles: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Temos 5 irmãos. Eram 2. Deus quer que haja tanto encargo pela palavra, serviço, que haja multiplicação daqueles irmãos que vão colocar os ombros pela causa do Senhor. Mas isso não é uma coisa que o homem faz. Isso é um chamamento do Senhor e graça do Senhor sobre alguns irmãos. E eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram. Vocês estão vendo, irmãos, que além de ministrar a igreja, eles separavam um tempo sozinho entre eles, para eles estarem jejuando e orando e ministrando ao Senhor, orando e considerando os assuntos da obra da igreja, para conhecer a vontade do Senhor. Quando nós somos novos, não sabemos essas coisas.
E muitas coisas não erradas. Mas o Senhor vai tratando conosco. Por exemplo, onde vai ser a reunião amanhã? Eu acho que é em tal lugar. E eu falei, eu acho que é em tal lugar. Por quê, irmãos? Porque não ocorreu de alguns irmãos separadamente estarem coordenando os assuntos da igreja. Às vezes temos uma reunião, quem vai iniciar? Não sabemos. Porque não houve irmãos previamente levando essa causa diante do Senhor. Quem vai compartilhar? Na hora a gente vai descobrir. Eu chamo isso de irresponsabilidade. As coisas não podem ser soltas. Irmãos que têm peso pela igreja têm que chegar antes da reunião e estar em oração e considerar, irmãos, Deus tem uma palavra no seu coração. Não, irmão, hoje eu não tenho. E você? Não, irmão, hoje eu tenho. E o que você tem? Eu sinto de falar sobre isso e isso. E às vezes não vão orar. Ou, irmão, a gente pensa que essa palavra não é para o momento. Não é aquela semente que o Senhor está dando. Ela pode ser para depois. Se essa palavra foi dada agora, vai cumprir o que nós lemos lá em Deuteronômio, que uma semente vai atrapalhar a outra. Não é o momento. Quando não tem isso, cada um fala uma coisa, cada domingo, cada dia, e nós não sabemos para onde estamos indo. Mas nós precisamos ter irmãos entre nós diante do Senhor. Não apenas antes da reunião, mas um dia na semana, pelo menos, para eles estarem orando e considerando as coisas diante do Senhor. Amém, queridos? Para o Senhor dirigir. Não temos isso, mas isso é normal, porque nós somos novos. Normal. Só que o Senhor quer ir amadurecendo e isso se torna um parapeito. Ao ponto que quando tem problemas na igreja, a igreja sabe que no dia X, no horário X, na casa de fulano, no lugar X, os irmãos que têm responsabilidade espiritual estão reunidos. Então provavelmente eles podem separar um tempo para nos receber, para a gente tratar esse problema. Não pode os problemas ficarem soltos na igreja. Tem que ter disciplina. E isso aqui aconteceu. E nós vamos terminar lendo o verso... o capítulo 14, verso 23, podemos ler do 21. Está dizendo que Paulo e Barnabé seguiram a viagem, né? E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, e aí eles seguiram adiante. Em cada igreja local, em cada assembleia local, eles colocaram um parapeito. Eles colocaram o serviço dos presbíteros para manter a ordem, a supervisão, a direção, o alimento, o pastoreio. E não era um irmão na frente, para não ter abuso de autoridade ou deficiência, mas eram alguns irmãos, no mínimo 2. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então eles levavam os assuntos diante do Senhor, e a igreja então podia seguir a sua vida, e tinha esses irmãos que estavam sempre supervisionando e mantendo o cuidado. Nós temos muitas passagens que falam desse parapeito, ou desses presbíteros que podem e devem servir. E a gente vai ver, irmãos, que não é uma questão de título. Vamos escolher fulano que é gente boa. Não. Isso é um ministério, é um encargo que o Senhor vai dando, que nasce no coração. Mesmo sem ninguém pedir, aquelas pessoas vão sempre cuidar dos irmãos. A própria assembleia de irmãos dá testemunho, e os obreiros que vêm de fora percebem. E num determinado tempo precisa haver um reconhecimento para que haja um parapeito e ninguém caia de lá, de cima. As coisas não ficam soltas, né? Tanto que quando chegamos no capítulo 20 de Atos, verso 17, vamos só repassar esses versículos.
Alguém pode ler o verso 17? E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto dele... Obrigado, irmão. Só o 17. Você está vendo que de Mileto mandou chamar os presbíteros, ou os anciãos. Não mandou chamar todo mundo. Mandou chamar os irmãos que eram responsáveis pela assembleia local. E aí, chegando no verso 28, qual foi a ordem de Paulo para esses irmãos que eram responsáveis? Primeiro, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, a primeira responsabilidade: olhem por vocês, para vocês não se tornarem esses homens que possam ser o lobo, ou homens, como diz o verso 30, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Antes de alguém falar à igreja, ele precisa estar ouvindo seus companheiros. Antes de falar de autoridade, ele precisa ser submisso. Ele precisa estar debaixo de proteção. Nós não podemos nos submeter a uma pessoa que não se submete a ninguém. Como você vai ouvir conselho de alguém que não ouve conselho de ninguém? Então, irmãos, um sinal ou um sintoma de alguém que é um falso obreiro é que ele não se permite ser pastoreado. Ele anda independente. Quando a Bíblia diz olhai por vós, é porque os irmãos que estarão à frente precisam ser cuidados uns pelos outros. Eles são co-pastores uns dos outros e precisam mutuamente estar diante do Senhor. Amém? Lembrar que aqueles que são pastores também são ovelhas. Quantos pastores estão caindo hoje em heresia, em autoritarismo, em outros pecados? Por quê? Porque eles acham que não são ovelhas. Pode acontecer problema com todo mundo, menos com eles, né? Isso é errado, irmãos. Então a primeira responsabilidade é que eles sejam um exemplo. Infelizmente falta exemplo. As pessoas exigem coisas do rebanho que elas mesmas não estão dispostas a praticar. Olhai por vós e por todo o rebanho. Hoje tem irmãos que falam assim: não, nós somos livres, não existe pastores entre nós, pastores são Jesus. Mas ele está dizendo que o Espírito Santo constituiu alguns irmãos para pastorear, que ele nos pastoreia usando esses irmãos, porque ele comprou esse rebanho com seu próprio sangue. E o último versículo, irmãos, Tito 1, verso 5, ou a última passagem. Me desculpe por me alongar, mas não sabemos quando voltaremos. Tito, que é depois de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Por esta causa eu te deixei em Creta. Para quê? Para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. Está vendo? Você não quer ajudar a irmãzinha a chave? A colocar em ordem as coisas que ainda restam. E depois faz o quê? Bem como em cada cidade, o que tem que fazer? Constituir presbíteros conforme já te prescrevi. Para quê? Para manter a ordem. Porque senão vai virar uma desordem. Que todo mundo quer fazer o que quer. Mas quem são esses presbíteros? Olha, alguém que seja
irrepreensível, porque a vida dele tem que falar maior do que a sua mensagem. O que mais? Marido de uma só mulher. Porque às vezes a pessoa casa, separa, casa de novo, depois casa de novo. E há muitos problemas, mas aqui a Bíblia está dizendo que ele deve ser marido de uma só mulher. O que mais? Que tenha filhos crentes que não sejam acusados de dissolução, nem são indisciplinados. E ele vai falar a Timóteo assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, o que mais? Como que ele vai governar a casa de Deus ou a igreja de Deus? A missão de todos os varões é governar a sua casa, mas especialmente o presbítero. Porque é indispensável que o bispo, a palavra bispo vem de episcopos. Epi é sobre e copos é ver. É aquele que está vendo por cima. Episcopos. Ele está tendo uma visão sobre o rebanho para saber como as coisas estão caminhando. A gente que está vendo só por baixo, tanto faz. Ele tem que ver por cima, né? Convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante. Irmãos, o que é uma pessoa arrogante, hein? O que vocês acham que é uma pessoa arrogante? Pessoa que acha que está acima de tudo e de todos. É. Quem mais? Acho que está sempre certo. Hã? Acho que está sempre certo. Está sempre certo. Não seja arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Porque os irmãos vão ofertar, se ele tem um problema com dinheiro, vai ter problema com dinheiro na igreja. Antes que ele seja hospitaleiro, ele vai sempre receber os irmãos. Casa de pastores são currais de ovelhas. Isso é um sinal. Tem muita gente que quer ser um mestre e ele põe uma muralha na casa dele, parece um presídio, ninguém consegue entrar naquela casa. De mau humor, não é hospitaleiro, ninguém come naquela casa, não tem comunhão. Irmãos, a hospitalidade é uma bênção. E alguns, sem saber, hospedaram anjos. Que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, não segundo ele, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Irmãos, me perdoem, mas eu tenho que ler mais um pouquinho. Me perdoem, irmãos. Senão eu vou embora e eu vou me sentir corrigido. 1 Timóteo capítulo 5. Estou brigando, o Marcelo tem uns equipamentos melhores. Tadinho, Marcelo. 1 Timóteo capítulo 3, perdão. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado ou ser um irmão responsável, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ame a palavra. Não dado ao vinho, não violento, porém encordado, inimigo de contendas. Poxa vida, irmãos, inimigo de contenda. Que hoje a gente vê pessoas envolvidas com disse-me-disse, né? Não avarento, seja alguém que oferte, seja alguém não preso ao dinheiro, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito.
Ô irmãos, sinto falta daquela época que o nosso pai só olhava para a gente, né? Não precisava falar nada. Eu não passava na frente do meu pai quando ele estava conversando com pessoas. Eu dava a volta, nem que seja por fora de casa. Hoje você vai na casa dos irmãos, os filhos estão com uma televisão, uma altura, chega a tremer a parede. Grito. É complicado, irmãos. Eu me refiro, irmãos, não vocês aqui, estou falando no cenário geral. Precisamos trazer a ordem para dentro da nossa casa. Na família, se houvesse visitas, os pais comiam, depois nós. Tinha que esperar. Não, você põe o almoço e vai lá e vai comendo. Não respeita os mais velhos. Isso é quando dá graça, né? Porque tem casa que nem dá graças mais a Deus pelo alimento. Irmãos, honra os mais velhos, depois as mulheres grávidas, as senhoras, e as mães servem os seus filhos. E tem filho indisciplinado que vai pegar, derruba as coisas, enche o prato daquilo que não vai comer, e faz birra e quer trocar, e as mães trocam. É feio o negócio. E por isso que os presbíteros têm que ter ordem e exemplo, porque a vida deles vai ensinar as famílias, né? Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, ou seja, alguém novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, que foi o orgulho. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, não tenha problema com dívidas, com problemas com os vizinhos. Tem gente que briga por um parafuso, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Não, tem gente que não dá bom dia nem para os vizinhos. Semelhantemente, quanto ao diácono, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. E da mesma sorte quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé de Cristo Jesus. Ele fala das mulheres como diácono, porque no diaconato as irmãs podem participar, mas no governo da igreja Deus colocou os varões. E aí chegamos no capítulo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários ou de honra os presbíteros que governam bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Ou seja, irmãos, se nós queremos que tenham irmãos livres para servir o rebanho, temos que lembrar que esses irmãos têm família, têm esposa, chega a conta de água, chega a conta de energia, tem que fazer compra, usa farmácia, o carro dele não é a ar, é a gasolina ou algum outro combustível. Nós gostamos de receber, mas às vezes não gostamos de contribuir. Claro que quando uma comunidade é pequena, os irmãos que estão à frente podem trabalhar e pastorear, mas às vezes vai chegando uma necessidade, os irmãos vão crescendo de pastoreio, esses irmãos precisam ir trabalhando menos, ou arrumar trabalho que eles não fiquem tão presos. E se for o caso, se eles se afadigam na palavra e na doutrina, precisamos encorajar para que esses irmãos fiquem livres só para o ministério, de cuidar dos irmãos, do ministério da palavra. Quantas famílias com problemas, quantos irmãos precisando ser visitados, quantas pessoas precisando ouvir o Evangelho, quanto trabalho, irmãos. E como disse Jesus, orai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores à sua seara, porque a seara é grande e são
poucos trabalhadores, os poucos que tem nós matamos, ou não valorizamos. Por isso que tem que haver ensino, tem que haver equilíbrio, para tudo ser conforme o Senhor orientou. Não aceite denúncia contra um presbítero. Exceto exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, que pode ser que eles estejam errados mesmo. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ou seja, os presbíteros deveriam estar debaixo da autoridade de Timóteo, e de Paulo, e de Tito. Existe um problema, irmãos, que a igreja local, nós não temos coronéis entre nós, mas temos comunhão. Imagina se você pega um irmão e está à frente dos irmãos. Ele é um ser humano, e pode acontecer alguns erros, de indisciplina, de qualquer outro erro, de avareza, de doutrina. Quem vai corrigir esse irmão? E quantas pessoas oprimem o rebanho? E aqui Paulo está dizendo para Timóteo: olha, eles são os presbíteros da igreja, são eles que são responsáveis pela igreja, mas você é responsável em supervisionar esses irmãos e cuidar para que tudo possa prosseguir conforme o Senhor orientou. Irmãos, isso é um parapeito na família e na igreja, para que as coisas possam prosseguir. Nós não temos um controle extralocal sobre uma igreja local. Nós somos co-obreiros que servimos aos outros no Senhor. Ele é a cabeça, não o homem. Mas ao mesmo tempo, todos precisamos estar submissos uns aos outros e sermos protegidos uns pelos outros. Irmãos, que o Senhor abençoe vocês aqui. A palavra possa multiplicar, crescer, muitas pessoas chegarem, o Senhor usar as mulheres mais velhas, como diz a Bíblia, como mestra do bem, para ensinar as mais novas, usar os mais velhos como pai, usar os varões para serem homens da palavra, possamos ter filhos criados no Senhor, sobretudo possamos temer o Senhor e pregarmos o Evangelho para que a obra do Senhor possa se multiplicar. Deus abençoe vocês, obrigado pela paciência. Amém. Vamos orar? Quantos? 2 ou 3 irmãos ou irmãs que desejarem, vamos orar por isso. Se você crê que o Senhor falou com você, vamos orar, né?